Fala pessoal, passando aqui para mostrar para vocês algumas modificações, tá? Que eu fiz aqui nele, tá? No robô, no bot, na estratégia. Só antes, só lembrar aqui que eu tô também colocando, tem duas versões, tá? Eu tenho essa versão aqui sem o painel, que é mais leve, né? Tá aqui. E tem a versão dele com o painel, é um pouquinho mais pesada, tá? As duas são top. O que eu fiz agora, tem o relatório dele aqui também, a gente já viu mais cedo, né? O histórico dele aqui, ó, foi excelente, está com mil e poucos dólares aqui. O que eu tô querendo mostrar aqui agora para vocês são as modificações que eu passei o dia fazendo, tá? Eu mudei algumas coisinhas aqui nele para ficar melhor, para ficar mais seguro, com relatórios de logs, esse tipo de coisa, tá? Então, anteriormente, o que, que ele já tinha? Tá? Ele já tinha o, o tamanho de lote, né? Ele tinha a configuração nele, né? De usar trailing stop, trailing stop em pontos, né? Passo a passo do trailing stop, é, fechar a operação no sinal oposto, tá? Ele já tinha isso aqui. Isso ele já tinha, já era dele, correto? O que eu fiz agora, o que eu adicionei agora, eu coloquei o quê? Eu coloquei, você tem a opção de colocar nível de sobrevenda do RSI, você tem filtrar por spread, você pode colocar o spread aqui, coloca o spread máximo que você aceita, né? Se tiver muito alto, ele não vai fazer operação, tá? Lote fixo, tá? Se é para usar no tamanho de lote fixo, tamanho percentual aqui do saldo máximo que você vai arriscar, o que você vai arriscar aqui de saldo, tá ok? Aqui se você vai usar o stop loss ou não vai usar o stop loss, já estava configurado, tá? Multiplicador, tá? Baseado em volatilidade, isso aqui é a volatilidade, tá? Aí aqui já tinha, trailing stop points, tal. Aqui já tinha permitir que posições de compra e venda simultâneas. Esse aqui para conta hedging, tá? Quem tem conta hedge aí, você vai poder fazer simultaneamente. Vai funcionar tanto em conta net quanto em conta hedge, tá? Você tem como colocar aqui filtro de horário, ok? Horário de início das operações, horário final, isso já tinha também. Proteção contra drawdown máximo, aí você coloca aqui se está sim ou não. Qual que é o drawdown máximo que você vai aceitar aqui, tá? Fechar todas as posições ao atingir o drawdown máximo. Desabilitar operações em final de semana, por caso, por exemplo, seja criptomoeda que opera, mas no final de semana não é muito bom, você pode, por exemplo, desabilitar, tá? Usar limite de perda diária, você tem como colocar limite de perda diária aqui, correto? Olha que legal, tá? Máximo de posições para contas RED, aqui também esqueci de mostrar aqui para vocês quantas posições vão querer ter no máximo, ok? Perda máxima do dia aqui, tá aqui, ok? Máximo de operações diárias, você pode limitar a quantidade de operações. Evitar negociações em momentos de notícias importantes. Você pode colocar aqui se você quiser. Ativar logs detalhados de debug, ok? Você quer as informações para ele dar detalhação de erros e tudo mais. Exigir confirmação adicional para entradas. Usar filtros de volume. Volume mínimo para entrada, tá? Usar filtro do ADX. Período do ADX e valor mínimo do ADX. Tudo isso aqui foi adicionado para que você tenha o máximo possível de segurança nas suas operações, ok? Para que você tenha aí um robô assertivo, um robô seguro para rodar na sua conta real e você possa, independente de qual seja o ativo aí, você possa ter segurança, ele possa rodar na sua conta, possa ter o melhor desempenho, maior o melhor desempenho possível, tá? Porque independente de ser uma estratégia boa, independente de a gente está mostrando bons resultados aí, tem períodos, tudo tem gain e tem loss. Obviamente ele tem mais gain do que loss, ele ganha duas, três vezes mais do que o tamanho do loss, porque o loss dele é pequeno, mas a gente tem que ter ferramentas que garantam que ele vai sempre permanecer, independente de qual seja
a jornada do mercado, qual seja o período do mercado, ele seja positivo, ele seja rentável. Então eu adicionei toda essa segurança. Eu não coloquei antes porque, primeiro, galera, eu precisava testar, mostrar que funciona, que é uma estratégia eficiente. Primeiro eu precisava mostrar isso, correto? Então, primeiro vocês tinham que ver todo o funcionamento dele, pura e simplesmente, e é todo esse relatório que eu estou mostrando para vocês, da forma que ele está fazendo, que ele está operando, ele simplesmente está, como eu falei nos vídeos passados, ele compra com o sinal de compra quando dá o sinal de compra, e enquanto estiver acima ou dentro das linhas de volatilidade, ele está comprado, e ele só sai quando o que? Quando cruza a linha de baixo, fecha abaixo da linha de volatilidade de baixo, de afastamento, perdão. E aí quando ele faz isso aqui, ele vende também aqui, enquanto estiver aqui dentro aqui, ele fica vendido e ele só vai sair quando cruzar a linha de afastamento de cima. Ele só está fazendo isso, ele não está configurado trailing stop, não está configurado stop loss, não está configurado nada, ele só está fazendo a estratégia, ele só está efetuando a ação da estratégia e vocês têm visto o resultado dele aí. Então está muito simples, mas eu deixei simples, justamente eu precisava mostrar para vocês que funciona, que o simples funciona, o simples bem feito. Obviamente, ele não é só, ele não entra aqui para compra ou para venda porque está cruzando acima, cruzando abaixo. Esse cruzamento acima ele tem um fundamento, ele trabalha com liquidez. Ele trabalha com SMC, né, que é o Smart Money Concept, com base também, né, não usa todo o conceito, alguns conceitos, tá, gente? Não é só uma coisa, são várias coisas, é o que eu faço, eu traduzi no indicador e coloquei para a IA executar, ok? Então eu deixei executando de forma simples, tá tudo ok, teste maravilhoso, tudo perfeitamente, acabei de implementar o resto das coisas. Ok? Então, essas são as funcionalidades, as novas funcionalidades que a gente colocou aqui para ficar muito seguro, para você rodar na sua conta real aí. Você pode escolher o tamanho do spread, para ele não entrar com spread muito grande. Você pode colocar o número de loss, o número de operações, o tamanho máximo que você aceita de loss, o máximo de drawdown, o máximo de perda diária, então você tem segurança total. Além disso, obviamente, as configurações do que ele já tinha, né? Além de tudo. Tá? Aqui você vai escolher a média que você quer usar. Aqui o afastamento, que é o do indicador. Aqui o número de linhas, é o número das linhas da volatilidade, não de afastamento, né? Você tem a linha de afastamento e você tem a linha de volatilidade. A linha de afastamento são aquelas linhas que estão perto da média. A linha de volatilidade são aquelas linhas que são a volatilidade, onde ele vai buscar. Tá? Aqui a porcentagem, qual que é a porcentagem? A porcentagem da volatilidade. Aqui está 0,30, aí vai ser do seu ativo. E aqui é o que eu falei com vocês. A partir daqui, usar filtros adicionais. Sim, então eu posso usar um RSI, nível de sobrecompra, nível de sobrevenda, filtrar por spread e é aquilo tudo que eu já mostrei para vocês. Então está aqui, está implementado aqui, depois desses testes que nós fizemos. Eu coloquei isso aqui tudo, então você pode clicar nele na hora que você for utilizar a sua estratégia. Tá? Isso tudo aqui está nela. Então, se eu clicar nela aqui, ó, olha que interessante. Vamos abrir aqui. Tá? Vamos deixar aqui, ó. Tá aí, ó. Tá tudo aqui, tá vendo? Ó? Mesma coisa, tá lá. Afastamento, comprimento da média, número de linha, porcentagem, usar filtros adicionais, período SRI, nível de compra, nível de venda, filtrar por spread. Aí você coloca o tamanho do spread máximo permitido em pontos, usar tamanho do lote, tá vendo aí? Você vai usar aqui tamanho do lote, usar fixo, lote fixo, porcentagem do saldo a arriscar, ou seja, o máximo que você aceita arriscar do seu saldo, 5%, 1%, 2%, aí é com você, da sua estratégia de gerenciamento de risco, stop loss em pontos, take profit em pontos, multiplicador para take profit baseado em volatilidade, usar trailing stop em pontos, passo a passo do trailing stop, ou seja, de quanto em quanto tempo ele vai se movimentando, fechar a operação em sinal oposto, é o que ele está usando, tudo isso aqui está desligado, ele só está usando a entrada e a saída por isso aqui, tá? Aí vem a questão da conta hedging, máximo de operações por direção para contas hedging,
tá? Aqui eu coloquei um, você coloca quando você quiser. Permitir posições de compra e venda simultâneas, aí tá falso, você, se você quiser fazer o RED, vai ter que colocar é verdadeiro. Filtro de horário, hora de início das operações, hora de fim das operações, usar proteção de drawdown máximo, ou seja, quanto máximo você aceita né, de nível aí de drawdown, tá? Se sim, aqui tá não, mas se sim, você vai colocar o percentual máximo que você aceita, né? Por exemplo, eu tenho $1.000, eu aceito 5%, então você vai colocar lá $50 de drawdown máximo, por exemplo. Então, fechar as posições ao atingir o drawdown máximo, ok? Desabilitar operações final de semana, usar limite de perda diária, tá? Então você coloca, se vai usar sim, aí qual é o limite, olha lá, perda máxima diária, o valor em dólares, máximo de operações, se você quiser, você coloca aqui, limita a quantidade de operações que você quer que ele faça por dia. Negociações em momentos de notícias importantes, você pode habilitar para ele não operar em momentos de notícia, para não tomar violinada. Ativar log detalhado, são as informações detalhadas. Exibir confirmação adicional de entradas. Mínimo de barras para analisar antes de entrar, você pode colocar aqui. Eu coloquei 5, você coloca quanto você achar interessante. Usar filtro de volume, se você quer que ele utilize volume como filtro. Usar volume mínimo, qual que é o volume mínimo que você quer que seja para a entrada, para ele efetuar a entrada. E o restante aqui, eu estou repetindo aqui para ficar legal, né? Usar volume mínimo para a entrada. Se você quer usar um filtro do ADX, se sim, qual é o período do ADX que você quer usar e o valor mínimo do ADX para entrada. O ADX, para quem não sabe, geralmente aqui eu coloquei a 25. O ADX ele confirma a tendência. Então, geralmente quando o ADX está acima de 23, 24, o ideal é que esteja acima, por isso que eu coloquei 25. Ele está confirmando a tendência forte de alta ou de queda, tá? Ele não fica negativo. Ficou acima de 25 é tendência, seja ela qual for. Então eu coloquei aqui, você tem tudo isso aqui dentro dessa estratégia fantástica, maravilhosa, que todos vocês estão acompanhando aí o resultado. A gente, mais uma vez, vou mostrar aqui o relatório, tá? O geral aqui. Tá aqui, ó. Ok? Vamos trazer para cá. Tá aqui, ó. Então, tá desde a semana passada fazendo, né, o teste. Então, aqui é a perda, aqui é o ganho. Muito bom. Tá vendo? Então, a gente vai olhar aqui para o tamanho dos loss e tamanho do gain. Olha aqui, isso aqui é loss, ó. O laranjadinho é loss e o verde é gain. Tá vendo? Ó? O loss é pequeno, o gain é grande. Ó. O gain grande, o loss pequeno, gain pequeno, porque ele saiu curto, loss pequeno, gain pequeno. Isso aqui é quando o mercado está muito lateral, porque ele entra e quando ele a linha acompanha, quando ele volta a fechar abaixo da linha, ele acaba fechando e dá esse loss pequeno aqui. Aqui foi gain, 2 loss e aqui um gain enorme aqui. Tá? Então é isso aqui, galera. Tá? O resultado, tá? E aqui volto, repito, ele simplesmente operando de forma nua e crua, como eu expliquei, entrando no sinal acima e só saindo quando dá o sinal para baixo, entrando no sinal abaixo e só saindo quando dá o sinal acima. Trail stop desligados, sem stop loss, sem stop gain, só girando, tá ok? Então, tá aí o resultado, espero que vocês tenham gostado. A gente continua, eu vou continuar mostrando aqui resultados dele. Não teve mais operações no dia de hoje, né? Ele fez uma ontem, saiu e hoje, porque eu estava fazendo essas modificações nele, mas a partir de amanhã vai estar rodando normalmente aí de novo, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, fui!